Pode ir. Tá bom. André, nós sabemos que quem vive aqui na favela ouve e sente-se inconformado por várias questões, obviamente, né? Mas qual desses fatos, né, dentro de várias problemáticas da favela, quais fatos te impulsionou a expandir esse grito para outras favelas, né? E também para além das favelas, porque eu penso que vocês ocupem outros espaços que não só favela, né? Bem, na verdade, eu sou morador residente aqui da favela da Babilônia, 38 anos. Realmente nós vivenciamos diversas problemáticas que não são só nossas, são das demais favelas também, não só na cidade do Rio de Janeiro, como no estado como um todo. Dentre as quais aquelas questões mais básicas, né, da falta de saneamento básico, né, da estrutura precária das casas, né, dos imóveis. Mas o que de fato nos fez expandir nossa voz foi esse projeto de modelo de cidade após a militarização, né, esse processo de remoção branca. Hoje o prefeito Eduardo Paes já superou o Carlos Lacerda, né, no que se diz respeito às remoções, e isso fez com que nós idealizássemos, né, e juntamente com outros companheiros, o movimento Favela Não Se Cala. Hoje somos 14 favelas, que temos duas pautas específicas, né? Nossas duas pautas principais é a questão da militarização das favelas. Nós somos contrários a essa militarização fascista, pedimos já o fim das UPPs, que acarreta conjuntamente esse processo de remoção branca, onde a UPP ela é protagonista e ator principal nesse processo de gentrificação, não só da favela, como da cidade também, dos bairros em torno da favela. Então a gente entrou de cabeça nessa luta. É muito difícil, é muito dificultoso, porque hoje na cidade do Rio de Janeiro a maioria das associações que foram criadas na década de 60 como instrumento de luta legítimo, né, legal, hoje estão todas cooptadas. Isso inviabiliza muito a questão da mobilização. Nós temos também a questão das ONGs, nós temos também a questão das igrejas protestantes. Essas três entidades inviabilizam muito a questão da mobilização e o próprio cotidiano do trabalhador. Aquilo que o sistema capitalista propicia para a pessoa, o ser humano, o cidadão vivencia uma jornada de trabalho de 10 horas, depois vem quase morrendo asfixiado nesse transporte público precário, e a última coisa que ele quer quando chega na sua residência é sentar em uma reunião formal e discutir política, ainda que seja essa discussão política, né, que atinge a vida dele. Ele não quer, ele quer assistir a novela, a mulher quer assistir a novela, o homem quer assistir um futebol. Então a gente sabe das nossas dificuldades, mas estamos aí, trabalhando nas bases, organicamente, fortalecendo a luta orgânica e acreditando muito na nossa vitória. Eu acho que você que é favelado, que reside principalmente nas favelas, nas áreas nobres, se nós não tivermos a condição de nos unificar a luta das favelas, daqui 10 anos especificamente, não vai ter favela nos moldes da favela, né? Você percebe muito bem que a roupagem dos inquilinos vem mudando com frequência. Hoje o migrante nordestino ele não consegue alugar um imóvel na favela, está inviável. Então assim, você vê que a classe média sobe, e ela não sobe porque é glamouroso. A gente está aqui na Babilônia, uma linda panorâmica, uma visão panorâmica linda, mas não é por isso. Ele sobe porque ele também está sofrendo com esse processo de gentrificação e encarecimento da cidade. Haja vista lembrar que a cidade do Rio de Janeiro é uma das cidades mais caras do mundo, né? Está entre as 10 cidades mais caras do mundo no custo de vida. Então a gente percebe isso e a gente tenta, através do movimento Favela Não Se Cala, onde nós praticamos reuniões periódicas e mensais, fazer o morador entender o contexto no qual nós estamos vivenciando. Temos parceria com a PUC, temos parceria agora com o MPL, né, o Movimento Passe Livre, firmamos uma parceria com as Mães de Maio, firmamos uma parceria com o Reage ou Será Morto. Então assim, a gente está ampliando o nosso espaço. Mês que vem eu vou estar indo a São Paulo, né, também tem a probabilidade de estar indo à Bahia. Eu acho que é isso, unir a favela, que é composta da classe trabalhadora, e fazer uma luta de classe, né? Porque o que nós vivenciamos aqui, o nosso principal inimigo, né? A gente tenta direcionar o favelado não só discutir o micro,
né? Mas a gente tenta fazer com que ele entenda o macro para entender por que ele está vivenciando aquele problema micro, né? Então, assim, a nossa luta é direta contra o capitalismo, porque enquanto houver o capitalismo vai haver miséria, fome e desigualdade. Então, assim, a nossa luta do movimento Favela Não Se Cala é criar um movimento popular paralelo ao Estado Velho Burguês. Não acreditamos que é só via institucional. Eu acho que a via institucional é importante, mas não pode ser a luta principal. As duas têm que caminhar junto. Mas o que vai fazer a transformação e o que vai fazer impulsionar o processo revolucionário é fazer a criação da construção do poder popular paralelo ao Estado Velho Burguês. Então eu quero conclamar as demais favelas do Estado do Rio de Janeiro a se unificar a nós nessa luta, que é uma luta de classe, que é uma luta anticapitalista. Eu tenho certeza, as favelas se unindo e fazendo a luta de forma unificada e não da maneira que tem se dado, de forma fragmentada, eu tenho certeza que nós vamos manter a história da favela, porque fomos nós que construímos essa cidade com a nossa força de trabalho barata, nós temos o direito de viver nela. Então, assim, pela permanência da história das favelas, esse é o intuito e a criação do movimento Favela Não Se Cala. Sim, e como você acabou de dizer, né, de mencionar que a luta tem se expandido até para outros estados, né, e a demanda também dentro do próprio estado do Rio de Janeiro, em outras favelas, né. Essa expansão, a gente fica pensando, como é que fica nesse contexto de luta, né? Temos a curiosidade de saber, dentro desse contexto de luta, como é que fica a situação da Babilônia, da Babilônia, do Chapéu Mangueira, que são as comunidades de onde surgiram, praticamente germinaram, né, esses processos de luta, e o próprio Favela Não Se Cala. Como é que está as lutas do Favela Não Se Cala dentro do seu próprio território, né, entre aspas, a gente pode dizer assim, e quais os avanços, né, como é que está, qual o contexto, porque a gente pôde já saber, né, alguns resultados, né, e processos de algumas outras favelas, tipo Indiana, né, e Vila Autódromo, né, mas a gente pouco sabe, né, de como é que anda, né, essas problemáticas da Babilônia e do Chapéu. É interessante frisar que recentemente nós fizemos uma manifestação porque foi retirada uma linha de ônibus, que era a linha do 592, que inclusive passava pelo Horto. Quantas vezes eu estive nas reuniões do Horto sendo transportado pela linha 592, ela foi retirada sem nenhuma consulta popular, como é de praxe do governo Eduardo Paes e do governo Sérgio Cabral. Não há uma consulta popular nas suas decisões políticas, né? A população tem poucos mecanismos de participação nas decisões políticas, isso é de praxe no Brasil. E essa linha foi retirada sem a consulta popular, então isso afetou não só o morador residente na favela, como afetou também o pequeno burguês, a classe média, aqueles que não se utilizam de automóvel, precisam do ônibus em algum momento para se locomover na cidade. Então nós, em conjuntura com eles, realizamos uma manifestação, e essa manifestação... na verdade nós fizemos uma manifestação na quarta-feira só com os moradores residentes na favela, descemos daqui com 13 manifestantes, e isso resultou, isso teve um resultado que foi favorável, foi propício a nós, porque foi na sexta-feira ou na quinta, o secretário de transporte do município esteve presente na favela, e nós já tínhamos agendado uma outra manifestação para o sábado. E ele se comprometeu com a favela, com o bairro como um todo, que no sábado retornaria à volta da linha 592, que agora é 536 ou 539. Uma atitude totalmente pautada no que se diz no contexto da desmobilização, né? Porque o receio dele era que o bairro começasse a se mobilizar e até reivindicar outras coisas que são mazelas e problemáticas do bairro do Leme. Mesmo assim, nós bancamos a manifestação, entendendo que o ato da vinda do secretário de transporte do município foi através da força popular nas ruas, né, do nosso grito nas ruas na quarta-feira. Bancamos a manifestação, aí sim, em parceria com os moradores residentes no bairro do Leme. É bom ressaltar que o bairro é do Leme, né? O bairro é o Leme, acho que essa separação
né, esse recorte de separação da cidade existe, é latente, mas eu acho que a gente tem que desconstruir isso. Fizemos uma manifestação em conjuntura e foi muito favorável, acho que foi louvável, até porque entendeu o contexto político que nós estamos vivenciando. A luta na Babilônia não é fácil, até porque no quantitativo de pessoas que nos auxiliam na luta, são muito poucas pessoas que participam. Nós temos aqui uma associação cooptada, no Chapéu Mangueira vivenciamos outra questão. A Associação do Chapéu Mangueira, de fato, não é cooptada, da Babilônia e muito, e nos atrapalha muito no que se diz respeito ao processo da mobilização. Estamos vivenciando um momento, após a militarização fascista das UPPs, e isso me preocupa muito, que a UPP ela tem adentrado em alguns espaços que não diz respeito ao UPP, até juridicamente, porque o papel da polícia aqui é a questão, está totalmente pautada na questão da segurança, mas não é isso que nós presenciamos, né? A última reunião que teve no Chapéu Mangueira, a comandante da UPP dirigiu a reunião e uma policial fazia a anotação. Isso é muito preocupante, porque a UPP está tirando toda a legitimidade da associação, que é um órgão criado na década de 60, porque se hoje eu tenho luz, se hoje eu tenho alguns benefícios na favela, foi através da luta dessa entidade, que tem legitimidade. O presidente ele foi eleito, ele tem a legitimidade de representatividade. A UPP está querendo tirar isso com esse controle armado do Estado, né? Esse projeto fascista da UPP. Então, assim, a nossa luta é muito grande. A Babilônia vivencia um processo de gentrificação. Por exemplo, há moradores aqui que pagam R$200, R$300 de luz, não só aqui como no Chapéu Mangueira. Isso se deu depois da militarização. Nós já fizemos aqui, para tentar conter isso, uma parceria com a PUC. Fizemos aqui um mutirão para recolher essas contas e estamos tentando fazer uma ação pública via Ministério Público, para fazer uma ação coletiva, para criar não só um ato jurídico, mas como um ato político, né? E essas ações nós vamos levar para todas as favelas que estão vivenciando a mesma coisa, né? Porque a UPP entra, o grande capital vê a favela como uma grande probabilidade também de lucrar, entram outras empresas e o Estado começa a regularizar os serviços que outrora não eram regularizados, mas isso não vem acompanhado de políticas sociais. Então você vai ver moradores pagando uma conta e uma tarifa de luz maior do que os moradores residentes no asfalto. Quer dizer, isso é inviável nas condições do que o Estado dá para esse cidadão, que é um salário mínimo de fome que nós vivenciamos no Brasil. Então, assim, a luta na Babilônia é muito dificultosa, mas nós estamos realizando, trabalhando com aqueles que estão se propondo a trabalhar ao nosso lado. Mas realmente é muito dificultoso e é muito solitário fazer a luta na favela dentro desse contexto depois da militarização fascista. Está muito mais difícil por causa da cooptação das associações e, como eu falei no início do vídeo, a questão das ONGs e o papel das igrejas protestantes também, que são totalmente desmobilizadores. O que a gente pode dizer assim, na questão ideológica, né, uma das bandeiras de luta do Favela Não Se Cala, a priori, seria a questão da desmilitarização, né? Está intimamente ligada a essa, né, está acompanhando todos os processos de remoções, né, sempre está ali a polícia oprimindo, né, sumindo moradores, coagindo, enfim. Então, qual seria a posição, né, do Favela Não Se Cala quanto a essa pauta, quanto a essa reivindicação? Você está falando da desmilitarização da Polícia Militar? Sim. Eu acho que a gente tem discutido isso em off, no movimento. A gente é favorável não só da desmilitarização da Polícia Militar, mas como da Guarda Municipal e como também da Polícia Civil, porque a Polícia Civil ela tem os mesmos modos operantes da Polícia Militar. Ela tem blindado, ela tem helicóptero blindado, então ela usa da mesma força que a Polícia Militar se utiliza. Então, assim, é um erro discutir a desmilitarização sem discutir também a questão da Polícia Civil, porque senão a gente não vai mudar nada, vai continuar morrendo o pobre, o negro e o favelado. Então a gente tem que discutir isso numa amplitude maior, não só a desmilitarização da Polícia Militar, como também da Polícia Civil, né? E também da Guarda Municipal, né? Com essas armas que são menos letais. Elas não são letais, elas são menos letais.
Tanto é que o Alielson, não sei se foi o Alielson ou o jovem lá em Manguinhos, ele morreu devido ao choque, né? O choque desproporcional que veio acarretar ali um infarto no jovem. Então, assim, são armas menos letais e está tudo dentro de um contexto, num processo de higienização da pobreza, né? Porque o Estado brasileiro ele não quer acabar com a pobreza, ele quer acabar com o pobre. Ele quer extinguir o pobre. A gente sabe que o capitalismo está em crise, é lógico que ele vai se reformular, o capitalismo não vai acabar, mas nesses momentos de crise o pobre se torna descartável. E principalmente essa mão de obra barata, que é o negro, já dizia a Elsa Soares, né? A carne mais barata no mercado é a carne negra. Então, assim, você precisa extinguir um pouco dessa população. E esse é o papel da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Municipal, reprimindo a única fonte de lucro desse país que não tem trabalho, não tem emprego. Então, o cara vai para o mercado informal não é porque ele quer, é porque não tem emprego. E aí você tem um monte de políticas no Brasil que propiciam isso, né? Aí você vai ter que ver a questão que aqui no Brasil a gente vivencia que quando o cara passa dos 40 anos, né? Lá fora ele é experiente, aqui no Brasil, porque ele vai ganhar mais, ele fica fora do mercado de trabalho. E tem a questão do primeiro emprego para o jovem, né? Aí falta experiência, né? Você fica nesse contraste aí, isso viabiliza essa questão da falta de emprego no Brasil, que viabiliza a questão da violência. A violência está totalmente linkada a uma questão social, não a uma questão de índole. Ninguém quer ser violento, ninguém quer ser marginal. O próprio Estado ele propicia isso. Às vezes é a única saída. Eu sei que muita gente não gosta desse discurso, muita gente vai ouvir isso e é a favor da redução da maioridade, é a favor da pena de morte, mas eu vou perguntar para você, quem vai morrer? São os mesmos que estão morrendo. Quem vai ser preso? São os mesmos. Sou eu, é o povo negro, é o povo pobre. Então, assim, o movimento Favela Não Se Cala é totalmente contrário à questão da redução da maioridade e da pena de morte. Isso não soluciona. O que soluciona é um trabalho de base nas escolas, pagar melhor os professores. É isso que vai solucionar o Brasil, que vai trazer a solução para o Brasil. Investir em educação. É lógico que a gente não acredita nesse Estado velho burguês, a gente acredita num processo revolucionário, na construção do poder popular, derrubar esse Estado velho burguês, que a estrutura dele é burguesa. Você que é do Horto está sofrendo por causa da estrutura desse Estado burguês, né? Porque quando o judiciário vai julgar a causa de vocês, a mentalidade dele é burguesa. Então, assim, o Horto hoje é um espaço que é super e ultra valorizado, onde você que morou, que construiu, que preservou, não pode mais morar aí. Sabe por quê? Porque você é pobre. Então esse espaço hoje que você preservou, que tem a sua história, você que é senhora e vai ouvir, eu me emociono muito com o Horto, é uma comunidade composta de moradores que são senhores e senhoras. Então fica um recado aqui para o PT, para a ministra, eu assisti seu vídeo. Você, PT, você vai ser responsável pela morte daqueles senhores e daquelas senhoras. Isso é uma vergonha para um partido que se posiciona contra a esquerda. Vocês do PT vão ser responsáveis, tá? Porque no vídeo ela colocou outros ministérios em xeque também. Então, assim, você, PT, vai ser responsável, você, presidenta Dilma, também. Porque se vocês quiserem, vocês vetam isso aí. E mantêm o Horto lá, onde é o lugar deles por direito.